Hoje nós vamos dar sequência à aula sobre Carlos Drummond de Andrade. Na aula passada nós falamos da primeira e da segunda fase, as características da fase Gosto, aquela fase mais social, mais voltada para os problemas sociais, e hoje nós vamos falar das fases seguintes. A terceira fase do Carlos Drummond de Andrade vai ser considerada como a fase da negação do pessimismo, a fase do não. Tá? Não se esqueça que ele vinha de um período de guerras, 40 a 45, e que a proposta dele, né, era de o quê? De engajamento social, que as pessoas deveriam se unir. A comunhão era o que ele propunha para resolver todos os problemas, e ele acreditava nisso. Porém, pela denominação da terceira fase, a gente já viu, né, que não foi possível essa comunhão resolver os problemas sociais. Então, nós vamos ter uma fase pessimista, ainda maior, mais pessimista que a primeira fase, e vai ser a fase da negação. Daquele jeito, a humanidade não se conserta. Vamos dar uma olhada? Essas obras dessa fase, elas vão começar em 1951 e vão até 1959. Normalmente as divisões é por décadas, se vocês prestarem atenção. Década de 30, 20 a 30, 40 a 45, aqui década de 50, né? Então vai aí levar toda a década de 50. As obras conhecidas são Claro Enigma, de 51, Fazendeiro do Ar, de 55 e Vida Passada Limpo, de 1959, já puxando para a próxima fase dele. Nós já tínhamos saído da Segunda Guerra Mundial, mas tivemos como consequência a famosa Guerra Fria, todo mundo se ameaça, né? Dois blocos mundiais, com o bloco da Rússia, o bloco capitalista, Estados Unidos, todo mundo tem poder, tem isso, aquilo, mas ninguém se ataca, é uma guerra meio velada, mais de ameaça do que de concretização. Então ele vem dessa fase, começa daí essa Guerra Fria, e nesse contexto ele já não tem mais utopia, ele já não acredita mais que tem jeito apenas com a comunhão. Então ele vai escrever textos sobre o signo do não, a negação, o pessimismo maior do que a primeira fase dele. Começa essa esperança de que a solução tivesse no social, né? Enfim, que o sujeito comungasse, conseguisse resolver as coisas, foi frustrada, não deu certo. A saída, então, para esse eu lírico é falar sobre o próprio passo da poesia contemporânea. Nós tínhamos uma poesia que não tinha mais nem leitores e que, quando tinha, eram leitores desinteressados. Tá? Então, esse era o problema da poesia nesse período. Vai haver um distanciamento do público do texto literário, especialmente do texto poético. Não se esqueçam que em 50 já tínhamos aí a concorrência da televisão, né, de cinema, de outros meios de comunicação e de distração, digamos assim. A prosa cresceu bastante, então a poesia foi ficando de lado. Nós tínhamos uma poesia com poucos leitores e leitores desinteressados. Os textos desse período refletem sobre temas universais, como sempre, né, e de caráter existencial. Quais são eles? A vida, a morte, o tempo, a velhice, o amor, além daqueles temas habituais que são características do Drummond. Falar da família, da infância e da metalinguagem, né? Poesia falando sobre a própria composição poética. Ele vai usar nessa terceira fase mais recursos clássicos, ele vai escrever muito mais sonetos e versos regulares. Vai abandonar um pouquinho aqueles versos irregulares. No final dessa fase, nós temos uma experiência. Já tinha sido lançada a poesia concreta e ele experimenta escrever um livro com poesias, com tendências concretistas. Dizia ele que não, né? Mas é bem parecido. Ali a gente vai ver ele experimentar outros recursos, né? Recursos fônicos, né? De som, recursos visuais, recursos gráficos nesse texto, que era uma característica da poesia concreta, justamente para tentar buscar esse público que se afastou da poesia. Alguns autores consideram esta uma fase, mas como foi só uma obra, né? Tem autores que não foi só uma obra ali jogada nessa terceira fase, e pode-se dizer até que ele não tenha gostado, porque ele abandona essas experiências no livro seguinte. Vamos ver o texto desse período? Amar. Que pode uma criatura, senão entre criaturas? Amar.
Amar e esquecer, amar e mal amar. Amar, desamar, amar, sempre. E até de olhos vidrados, amar. Este o nosso destino, amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão, e na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor. Então, mais uma vez, falando sobre amor, a vida, mas não é aquele amor que satisfaz, aquele amor correspondido. Uma doação ilimitada a uma completa ingratidão. Percebeu qual é a nossa sina? Tá desanimado, não? Olha o exemplo da poesia nominal que eu falei para vocês, que tem características mais de experimentação. Nesse livro chamado Lição das Coisas, as experimentações são explicadas por críticos como se ele tivesse sido ligado ao concretismo na década de 50 ou 60, embora ele diga que não, certo? Nessa obra, evidencia o que a gente chama de poesia nominal. São praticamente só substantivos, sem conectivos, sem verbos, né, para sugerir essa informação. A linguagem, o verso e a palavra são violentados, entre aspas, porque a gente observa a desintegração da sintaxe tradicional, né? Quebra a ordem direta, mexe nas funções que as palavras normalmente têm. Temos um emprego constante de neologismos, palavras que não existem, que eles criam só para essas obras. A presença de aliterações, a preocupação com a sonoridade, né? Experimentos fônicos, é isso que a gente chama. Muitas sugestões visuais e as rupturas sintáticas, aquela construção da frase na ordem direta para tornar mais simplificada, mais direta. Essa informação vai ser totalmente subvertida. Retira-se. Olha o exemplo. O árvore amar. Observe que ele trocou os artigos definidos, né? Palavra feminina com artigo masculino e vice-versa. O doce de pássaro. A passa de pêsame, o cio da poesia, a força do destino, a pátria, a saciedade. São textos que vão nos trazer muito problema para a interpretação, certo? Amar, amaro. Amaro quer dizer amargo, um amor amargo. Mas amar, amaro, né? Brincando com a sonoridade das palavras. Percebam aí, ó. Letras minúsculas no início do verso, ao mesmo tempo na segunda estrofe, trechos em caixa alta, palavras juntas, porém com espaços entre as letras aí no terceiro verso. São experimentações. Algumas vezes ele vai botar aí, como no final da segunda estrofe, irmã, irmão, coloca as variações, né, de gênero dentro dos parênteses. Vamos ver com essa necessidade, né? Porque amou, se sabia proibido parciar sentimentos, ternos ou desesperados nesse museu do pardo indiferente. Me diga, mas por que amar? Sofrer talvez como se morre de varíola voluntária, vágula e evidente. Olha aí a literação, vários V's, V. Já tínhamos vários S's, vários P's, né? Essa seleção de vocabulário procurando uma musicalidade através da repetição de consoantes. Mais uma vez, aquele amor desenganado, né? Inútil. Para que você vai amar só para sofrer? Ah, porque amou e se queimou. Todo por dentro, por fora, nos cantos, ecos lúgubres de você mesmo ou de você mesma. Irmão ou irmã, retrato, espetáculo. Por que amou? A morte é exconsolável, consolatrix, consoadíssima. A vida também, tudo também. Mas o amor, caro colega, este não consola. Nunca, de nuncarás. Olha lá, nuncarás não existe, existe jamais. Mas ele criou a palavra nuncarás para dar ideia de jamais, né? Já tem a palavra para isso, mas se cria uma nova. Então são experiências, experimentações que o texto poético estava. Na verdade, alguns poetas estavam tentando fazer para tornar esse texto mais atraente visualmente,
certo? Alguns vão fazer, por exemplo, textos em dobraduras, textos que na verdade serão quadros, serão instalações. É tentar visualmente chamar a atenção da pessoa de volta para o texto poético, né? Sair da televisão, sair dos outros entretenimentos para se voltar para o texto. É mais ou menos o que ele está fazendo aqui. Não quer dizer que o texto vai ter uma mensagem sublime, que vai ser fácil, inclusive, da gente fazer essa interpretação. Isso não é uma característica do texto concretista. A quarta fase dele vai ser uma fase dedicada às memórias. Vai levar desde a década de 60 até suas últimas composições na década de 80. Ele vai se afastar dessas experiências, vai se voltar, né, já uma certa idade, talvez pensando que já está abreviando sua vida, começa a fazer uma produção literária mais voltada para suas memórias. As obras mais conhecidas são Boitempo, mais conhecidas não, todas as obras dessa fase são Boitempo, de 1968, As Impurezas do Branco, de 73, A Paixão Medida, de 80 e Corpo, Novos Poemas, de 84. Então, a partir de agora, ele vai reviver o seu passado, década de 70, 80, até o finalzinho da década de 60, né? Ele vai destacar, obviamente, seu universo de memórias, como eu disse, ao lado dos temas universais. Ele vai retomar e aprofundar certos temas que nortearam toda a obra dele, como a gente viu, a questão da infância, da sua cidade natal, vai reinterpretar o seu passado depois de 40 anos, 50 anos, fazer uma releitura daquilo que ele viveu. Inclusive, nós vamos ter também, dentro de algumas dessas obras, um erotismo pela primeira vez na poesia, do já senhor de idade, Carlos Drummond de Andrade. É uma citação sutil, não é assim exagerada, não. Um texto ou outro. São as características, então, desse período: a família, a piada, aquela ironia divertida dele, que é uma característica dele, esse humor do cotidiano que a gente extrai das coisas do dia a dia, a auto-ironia, né? Fazer piada de si mesmo. A síntese vai voltar com uma linguagem mais sintetizada, mais curta, poemas mais curtos. O pessimismo que sempre esteve presente e questões existenciais. Olha aí a ironia, a brincadeira, o humor dele. E se Deus é canhoto e criou com a mão esquerda? Isso explica talvez as coisas deste mundo. Então, por isso que tá feio desse jeito, certo? Mais um poema desse período. Duração. O tempo era bom? Não era. Não era. O tempo é para sempre. A era da antiga era roreja incansavelmente. Aconteceu há 1000 anos, continua acontecendo. Nos mais desbotados panos estou me lendo e relendo. Então, observe aí esse início de poema, mostrando que ele vai fazer uma releitura do passado, naqueles panos desbotados, lendo a vida dele, repassando a vida dele. Esse tempo era bom? Não era, não era. Mas porque é assim que tem que ser. O tempo não para, ele é assim, ele não está lá para me agradar. Mas lembre-se, muitas vezes a gente se lembra com saudades de uma época em que a gente nem era feliz, né? Mas mais tarde a gente vai aprender a dar valor para aquilo que se viveu. Mais ou menos o que esse poema e muitos dessa fase vão sugerir. Então, nós temos aí um apanhado, um resumo das fases de Drummond. Falamos da sua fase gauche, né, pessimista, voltada para si, da inadequação ao mundo. Depois, motivado pela crise, motivado pelas guerras, um sujeito que vai se voltar muito mais agora para questões sociais, reflexões sobre a vida do ser humano aqui na Terra, a necessidade de comunhão sendo apontada como possível solução para os problemas. Vimos que na terceira fase ele se decepciona com essas ideias e vê que não há de fato uma salvação para a humanidade. Então, nós vamos ter essa fase do não, do pessimismo, né, do sujeito mostrar que a vida é ingrata mesmo, que as coisas não têm solução. Notamos que no finalzinho dessa fase ele fez uma obra de experimentação literária, né, buscando aí arrumações diferentes para esse texto, expressões diferenciadas com relação à forma, especialmente do texto, mas que depois ele abandona na fase seguinte, tendo obras voltadas mais para fazer uma recapitulação, né? Uma recontagem, uma releitura das coisas que ele viveu na vida.
certo? Então essa é a produção literária do Drummond. Vocês têm várias obras, alguns poemas no livro, as páginas já foram indicadas, então leiam, visitem. As questões serão feitas no nosso retorno à sala de aula, certo, meus queridos? Até a próxima!